Nem todos os navios chegam tão longe. Alguns acabam sendo abandonados, cada um deles com uma história para contar. Praia dos Naufrágios. Por que começar com apenas um naufrágio quando podemos começar com uma praia cheia deles? Se você viajar para a ilha havaiana de Lanai, encontrará uma série de naufrágios espalhados ao longo da chamada Shipwreck Beach, ou Praia dos Naufrágios, uma faixa costeira de quase 10 quilômetros que abriga os restos de 12 embarcações esquecidas. A trilha começa com a IOG 42, uma antiga barcaça de combustível da Marinha dos Estados Unidos feita de ferro-cimento, e termina com a YOW 21, outro navio americano que já foi um petroleiro da Marinha. Alguns dos incidentes que levaram esses navios até ali são resultado das fortes correntes e ventos da região. Mas nem todos os casos podem ser explicados por isso. No século XIX, a praia virou um local de descarte para pessoas que não queriam pagar os custos associados ao desmonte de navios indesejados. A maioria deles apodreceu com o tempo, mas como a YOW 21 e a IOG 42 foram feitas de concreto, em vez de madeira, ainda permanecem quase intactas. Enquanto algumas pessoas os consideram uma poluição visual, outras os acham fascinantes. É por isso que a Praia dos Naufrágios se tornou um ponto turístico popular. Ilha abandonada. Rumo às ilhas de Sotavento nas Antilhas, no Caribe, você encontrará Caraco, uma ilha levemente assustadora e completamente desabitada. Mas nem sempre foi assim, como é possível ver pela presença de um farol vazio. O farol, no entanto, não está sozinho. Ele tem a companhia de 2 navios naufragados. Um deles é o casco partido do Maria Bianca Guidesma. Essa embarcação foi, um dia, um orgulhoso petroleiro, mas encalhou com tanta força na ilha de Klein Caraco, durante os anos 1960, que acabou se partindo ao meio. Isso tornou inviável qualquer tentativa de salvamento. Desde então, o que resta do navio vem se desintegrando lentamente sob o sol, já se vão quase 60 anos. O segundo navio é mais difícil de identificar, mas, se pudesse falar, provavelmente contaria uma história vergonhosa. A rota de tráfico de escravizados da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais passava por essa área, e a ilha chegou a ser usada como quarentena para 6 escravizados, em um hospital precário cujas ruínas ainda podem ser vistas hoje. Esse segundo navio pode muito bem ter sido um navio negreiro, o que explicaria por que ninguém jamais assumiu a responsabilidade por tê-lo deixado ali. O assustador Cretebon. Para uma ilha relativamente pequena, a Irlanda tem muitos naufrágios ao longo de sua costa e rios. Um dos mais notáveis fica em Ballynaquai, no Condado de Maio. É lá que está o abandonado SS Cretebon, preso para sempre no rio Moy. A embarcação tem mais de um século de idade e sua escolha incomum de material de construção se deve à escassez de materiais tradicionais durante a Primeira Guerra Mundial. O Cretebon foi construído em 1917 e entrou em serviço transportando minério de ferro da Espanha para a Inglaterra. Após o fim da guerra, foi comprado por uma empresa de Londres e passou a transportar carvão de e para o continente europeu. Ele só chegou à Irlanda em 1937, já em péssimo estado, e com planos de ser afundado intencionalmente para virar parte de uma barreira na foz do rio. No entanto, acabou batendo em rochas na etapa final da jornada e começou a alagar. A única solução foi rebocá-lo até o meio do rio, e é lá que ele permanece até hoje. World Discoverer. É um pouco irônico que um navio com o nome World Discoverer, descobridor do mundo, tenha ficado preso em um só lugar por 20 anos. Mas esse foi o destino dessa embarcação. Ela teve uma vida longa e feliz antes de sofrer esse infortúnio. O World Discoverer foi construído em 1974, na Alemanha, e vendido a uma empresa dinamarquesa como navio de cruzeiro. Depois, foi vendido novamente para outra companhia de cruzeiros, desta vez sediada em Singapura. Eles o mantiveram por 16 anos, período durante o qual o navio viajou o mundo todo e encantou muitos passageiros. Em 1990, já mostrava sinais da idade, mas passou por uma reforma completa e voltou a navegar como novo, agora sob a bandeira da Libéria. É possível que tivesse sobrevivido até os dias de hoje, em circunstâncias normais, mas não foi isso que aconteceu. Em abril do ano 2000, o navio atingiu um recife perto das Ilhas Salomão, e os danos foram severos. Todos os passageiros foram resgatados, mas o capitão heróico, Oliver Cruysse, escolheu permanecer a bordo e conduzir o navio até a Baía de Roderick. Isso permitiu que todos os objetos de valor fossem resgatados, mas nada mais pôde ser feito pelo navio, que na época já tinha 26 anos. Navio de concreto. Por mais estranha que a ideia de um navio feito de concreto possa parecer, a Grã-Bretanha não foi o único país que construiu embarcações assim no passado. Você pode encontrar os restos de outro navio desse tipo nos trechos inferiores do rio Volga,
perto de Astrakhan, na Rússia, não muito longe do Mar Cáspio. Pouco se sabe sobre esse naufrágio de aparência incomum. Trata-se de uma criação híbrida, feita parcialmente de concreto e parcialmente de aço. Com base em seu tamanho e na disposição interna, é razoável supor que tenha sido um navio-tanque quando ainda estava em boas condições. Como a embarcação está totalmente desprotegida, é possível que pessoas subam a bordo para explorá-la, e foi assim que estas imagens foram feitas. Como é possível ver, os conveses inferiores estão alagados, e em algumas partes o concreto se desfez, revelando a malha de aço que mantém a estrutura unida. Está claro que o navio foi deixado ali por muito tempo e, infelizmente, já passou do ponto em que poderia ser consertado. Quem sabe que tipo de carga ele transportava quando ainda tinha tripulação e proprietário?